Paula, Eu. muito obrigada. Nada. Agora- Livraria Esperança é, obviamente, um sítio, é um sítio que eu gosto muito, sempre. Aliás, já fizemos aqui uma coisa brilhante. Vamos falar sobre isso mais daqui a pouco. Ok. Mas primeiro que tudo, quem é a Paula? A Paula é uma angolana, que eu não posso abdicar disso, como é lógico, é uma angolana que vive na Madeira há muitos anos. Aqui sou 70% madeirense, 30% angolana. Quando vou para Angola tenho que É o dizer ao contrário. contrário, senão posso ter problemas. Porque tenho lá muitos elementos de família. Aqui tenho 4 que pesam muito, obviamente, que são os primeiros madeirenses da minha família. São os meus 2 filhos e os meus 2 netos. A Paula é uma avó também. Neste momento sou formadora, ou seja, já há muitos anos que eu sou formadora, há, não sei, 2 dezenas de anos por aí, mas agora, mais do que nunca, dediquei-me àquilo que eu gosto muito de fazer, que é dar formação na área da comunicação, da apresentação ao público, para a apresentação de TV, na rádio, até para desinibir, para as pessoas ficarem um bocadinho mais, com a autoestima mais alta, que é muito importante. Por isso, a Paula no fundo, é um bocado a súmula de todos os momentos que passei, desde o facto de ser angolana, de viver em Angola, de ter crescido lá e de ter família e de ter raízes africanas muito fortes, como é lógico. E depois uma pessoa que veio para a Madeira, que aqui fez... Pois era isso que eu ia te perguntar. Como é que tu vieste cá bater? Eu vim cá bater por isto, porque a minha avó, que foi casada em quartas núpcias com um madeirense. Ok. Ela era lindíssima e é uma pessoa super divertida, bem disposta, com uma energia positiva muito forte e uma mulher que gostava de viver. E ela tanto casou 4 vezes, a 4ª foi com um madeirense. E quando ficou viúva, ela pediu para nós irmos para cá. Ora, eu não fazia a mínima ideia que algum dia viria para cá. Mas depois, com a história da guerra, não é? Porque nós tivemos uma guerra e cada um de nós fez opções, não é? Claro. A nível dos angolanos e das pessoas que viviam em Angola. No meu caso particular, a minha mãe optou por vir para aqui para dar apoio à mãe. Portanto, eu vim com ela porque eu não era caçula, mas tinha 20 anos, por isso quando vim para cá já não era assim tão caçula, já tinha 20 e portanto viemos para aqui e vim para aqui porque eu estive a estudar em Coimbra, tirei o magistério primário, depois mais tarde aqui na Madeira fiz a licenciatura para facilitar, mas quando estudei em Coimbra, logicamente quando acabei o curso, tinha começado em Angola e acabei em Coimbra, quando acabei o curso pus as cidades todas que eu queria viver, Lisboa, Porto, Faro, não sei o quê, no final fui no Funchal, sempre com aquela esperança de poderia ficar ao lado da família, do resto da família que estava no continente. Mas vim parar ao Funchal. Viemos imensas, nessa altura, viemos muitas, mas muitas mesmo. E eu vim para cá e fiquei colocada aqui na Madeira, mas também, 18 meses depois, ou uma coisa assim do género, houve uma possibilidade nacional para a RTP. Pois, ia-te perguntar também como é que... Foi assim, eu queria, eu tenho que só voltar assim atrás um pouquinho. Eu quando era miúda, eu tive uma infância privilegiada, porque tive uma infância que a maior parte das pessoas hoje em dia não tem, porque a minha infância foi a meio de figueiras, mangueiras, com cães, a roubar as mangas do vizinho, tendo mangas em casa, portanto, foi uma infância fantástica, com imensos cães, porque o meu pai adorava cães, porque a coisa até houve uma altura que complicou um bocado, que a minha mãe disse, ou os cães ou eu, porque chegámos a ter acho que 12. Nós tínhamos um quintal enorme, foi um bocado complicado. E o que aconteceu foi, quando eu era miúda, eu com 8 anos, a minha irmã mais velha era uma das vozes mais bonitas da Angola, da rádio.
E o diretor, na altura, pediu à minha irmã que ela criasse uma rubrica mais virada para crianças. E deu a sugestão, olha, porquê que não trazes a Paulinha? Que era eu, que tinha 8 anos. E a minha irmã, coitada, teve que dizer que sim, não é? Porque ela já sabia que ia dar, não é? Ela deve ser arrependida logo a seguir. Porque nós vivíamos mesmo ao lado da rádio. O que é que aconteceu? Eu, com 8 anos, estreiei-me na rádio. Ou seja, entrei para fazer uma rubrica que era de 2 minutos, mas que eu falei por 8 minutos, 10 Claro minutos. que sim, eu não serias tu. Não seria eu. A minha irmã bem me abanava, que eu recordo que ela abanava, e eu fingia que não ouvia e ia contando histórias. E depois habituei-me a viver dentro da rádio praticamente. Portanto, eu saía da escola, vinha para ali, vinha para o pé na rádio. O primeiro concerto de música clássica que eu vi foi na rádio. Foi na rádio onde a minha irmã estava. E portanto eu comecei a fazer rádio com 8 anos. Portanto, ou seja, quer eu quisesse, quer não, eu tornei-me uma comunicadora normal, naturalmente, de forma natural. O que significa que mais tarde, depois quando estava na escola, a minha professora, antigamente era a primeira, segunda, terceira, quarta classe, eu tive professoras fabulosas, muito boas. E eu achava que era uma profissão lindíssima. E por outro pormenor que também foi importante para a minha carreira, isto para depois explicar a minha carreira já mais tarde, o meu vizinho era realizador de cinema. Ok. E por incrível que pareça, mais tarde viemos a descobrir que ele era madeirense. Isto é uma coisa, coisas do universo. Ele era realizador de cinema. O que é que acontecia? Em Angola, antes de começarem os filmes nas salas de cinema, exibia-se um mini documentário sobre a vida selvagem. Ok. E eu, claro, pedi à minha mãe quase de joelhos para me deixar ir com ele. E que eu quero ver o nascer do sol com os galinhos, com os não sei o quê, com os animais e tal. E aquilo, a minha mãe não achava muita graça. A minha mãe, apesar de ser angolana, não achava muita graça a isso. Mas acabou por me deixar, porque senão eu não me calava, não é? E eu fui, digamos que, fazer de assistente do realizador. Enquanto ele estava com a equipa a realizar, eu estava a tirar apontamentos, era uma espécie de anotadora. E estava a ver, portanto, o nascer do sol das impalas, a beberem água, etc. E eu, quando me perguntava, o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu dizia, quero ser locutora da rádio, professora, que na altura era professora formadora, e quero ser realizadora. E no fundo... E eu tive mãe adotiva e mãe biológica, que é também outra história que daqui a bocado a gente conta. E as duas diziam assim, tu até podes ser astronauta, basta tu quereres. Pois. E eu consegui ser radialista, consegui ser formadora, que é o que eu gosto muito da formação na minha área, adoro, especialmente quando as pessoas ficam com um shining, assim, um brilho tremendo, eu fico toda feliz, e consegui ser realizadora, produtora de carreira, que é o que eu tenho. Não desisti. Quando entrei para a RTP, o concurso era para locutora. E eu disse à minha mãe, eu vou concorrer, porque depois quando eu estiver lá dentro... Exatamente, era uma porta de... Então na altura entrámos 16. Entrámos nomes muito conhecidos. Aqui e no continente. Nós entrámos 2 para aqui, 2 para os Açores e o resto para o Porto e para Lisboa. Portanto, foi na mesma altura em que entrou a Isabel Bahia, a Manuela Moura Guedes. Fomos muitos. Sim. Aqui entrei eu e a João Carreira. Ok. A Maria João Carreira. E eu assim que entrei, 2 dias depois estava a bater à porta do diretor e disse, eu entrei, mas eu quero ser realizadora. Ele olhou para mim e disse, não, com essa cara, com essa disposição, não, vai ficar à frente do ecrã. Eu disse, não pode ser. Se um dia a minha cara vai ficar velha. Mas depois, nessa altura aí já podias fazer a realização. Já podia. Mas consegui fazer um acordo. Consegui fazer um acordo com o diretor. Eu disse, é assim, eu continuo a aparecer. E ao mesmo tempo eu vou realizando programas. E ele aceitou. Então, o primeiro programa que eu fiz, eu entrei em 78, para a televisão, e em 79 comecei a realizar um programa sobre a pesca do atum. Ok. Foi o que eu achei que era mais original e além disso nunca se tinha abordado assim daquela forma. Sim. Supostamente era para ser só um documentário. Mas depois eu fui ao Museu de História Natural
e tive o prazer e o privilégio e uma honra para mim conhecer pessoalmente o Sr. Günther Moll. Ok. Faz parte, digamos que foi uma das pessoas que foi diretor e a grande investigação que existe, era um taxidermista, salvo que é assim que se diz, do Museu de História Natural, que tem lá aqueles animais embalsamados. Sim. Tem a ver com o Sr. Günther Moll, que era uma pessoa fantástica. E eu, quando acabei de conversar com ele, eu que falo muito, eu tive um dia inteiro dentro do museu. Quando saí, pensei, um programa não chega. Eu não consigo fazer isto num programa. Então resolvi fazer uma série de episódios. Portanto, fiz 5 programas. Ok. Cada programa dedicava-se a uma área. Um era só sobre os atuneiros, o outro era sobre a pesca do atum, o outro era sobre o prato típico, o outro era sobre o Museu de História Natural, com o levantamento, com o Günther Moll, etc. Portanto, e no final terminava com o prato típico. Portanto, ou seja, nós ainda tivemos dentro do navio oceanográfico, Noruega, que faz grandes investigações científicas, portanto, estive com eles, viajámos com eles, depois viajámos nos barcos do atum, no Caniçal, e portanto, a partir daí eu comecei a ligar para pessoas que depois tornaram-se minhas amigas, realizadores de televisão, que eu ligava para pedir dicas, e eles mandavam-me sugestões, como é que se fazia, como é que não se fazia. E eu acabei por começar a realizar o meu sonho, que era de ser realizadora. E depois, 20 anos depois de ter entrado para a RTP, 20 anos depois, eu estive sempre a fazer programas, sempre a realizar. Às vezes apresentava, realizava. Mas ao fim de 20 anos, fui a Lisboa em 95, fiz o curso de realizadora e quando voltei em 98, passado 3 anos, ainda tenho o cartãozinho. Realizadora, produtora, que foi uma coisa que me encheu de orgulho. Por isso, eu passei pelas várias etapas de televisão, que às vezes costumam dizer que eu sou um bocado mulher de televisão, e é verdade, porque eu passei por locutora, depois passei por jornalista, apresentei as notícias, cheguei até a apresentar o desporto, o domingo desportivo, nunca mais me esqueço, porque ele adoeceu e eu tive que... Quem é que vai? A Paula. Lá fui eu. A Paula. E eu lá fui apresentar com os nomes de jogadores que eu nunca tinha ouvido. É mesmo a tua área. Nada desporto, zero, porque a minha área é judo, tai chi, patinagem, ok, patins. O futebol foi um bocado complicado. Eu havia ali uns nomes que eu lembro que andei ali a patinar um bocadinho. Mas foi muito importante aquela vivência toda, porque fez com que eu fosse uma pessoa que tivesse a capacidade de estar frente às câmaras, atrás das câmaras, tivesse a vivência de como é que é fazer produção, como é que é realizar, como é que é apresentar. E, portanto, sempre quando eu estou a fazer algum trabalho com alguma equipa, ainda hoje, porque sou chamada às vezes para fazer backstage, bastidores e até mesmo para dar orientações, e de vez em quando faço workshops, como fiz há pouco tempo no conservatório, por exemplo, um workshop, e dei curso técnico multimédia na APEL, na área da realização. Eu tenho a vantagem porque eu sei quando é que o apresentador está aflito, porque eu já estive no lugar dele, claro. Dizer, portanto eu como realizadora sei. Portanto, dá-me é um mundo muito bom, e obviamente gosto muito de televisão, gosto muito de rádio e gosto muito de dar esta formação que eu dou, que é nas áreas da realização, na área da comunicação, porque tenho o curso tirado dentro da RTP, com uma professora que veio cá, foi fantástica, é realmente uma professora fabulosa. E com essas formações todas, quando é que vamos ter um livro escrito pela Paula Lourenço sobre... É assim, eu gosto de ler, mas neste momento estou muito virada para a leitura que está relacionada com os meus cursos, não é? Portanto, presumo que estes livros estes são que alguns, tu selecionaste tenham a ver com... o Filipe Touché, por exemplo, é uma das pessoas, porque nós, quando estamos a falar de comunicação, temos que sempre lembrar a nossa parte de linguagem corporal. Claro. As pessoas esquecem-se muito que às vezes com a linguagem corporal podemos abrir caminhos ou fechá-los. Sim. Uma rapidez tremenda, não é?
Eu tenho histórias que nunca mais acabam destas coisas. Isso seria para fazermos episódios. Eu tenho histórias incríveis. A última história mais deliciosa que eu tive, eu vou contar rápido porque achei uma delícia autêntica. Eu depois falo do livro. Eu aproveitei há dias que tive um dia de folga, de descanso, nas formações, e disse: vou experimentar mudar nos autocarros Siga. Estes autocarros Sim, os novos. Porque eu tenho uma vantagem, não é? Porque eu tenho Agora... o meu passe, não é? Mais de 65, portanto eu já tenho mais de 65. Eu aproveitei e fui ali para uma paragem e perguntei ao senhor: olha, bom dia, para onde é que vai este autocarro? Ele disse: vai para a Ponta do Parque. Eu disse: vou para a Ponta do Parque. Entrei. Lá fui eu para a Ponta do Parque. Fui à frente, que era para poder ver as pessoas entrarem, para ver as pessoas. E o senhor, eu tenho que dar aqui, eu tenho que dizer que realmente, pode não ser todos, mas eu tenho tido muita sorte, porque eu só encontro pessoas super simpáticas, ainda bem, super pacientes, com uma vontade tremenda de ajudar, uma paciência daqui até Marte. Uma coisa fantástica. E nós parávamos. Eu comia à frente, comecei a olhar para uma paragem que nós estávamos a aproximar, e estava uma senhora, é a tal história da linguagem, que aliás o Filipe Touchet, que foi conselheiro de vários políticos de renome, ele explica. A senhora estava na paragem, estava com a mala assim, e foi-se inclinando para a frente conforme o autocarro vinha. Tipo, estou aqui. E o motorista, que era super calmo, viu, como eu também vi, conforme ela foi dobrando e foi olhando sempre para o autocarro, e o autocarro começou a aproximar-se, ela olhou sempre a olhar para ele assim. Ela abriu a porta, parou e disse: quer ir? E ela olhou e disse: só estou aqui na paragem, claro, então. E ela disse: mas a senhora sabe o que tem que dizer? Pode não ir, pode ir no outro, tem que fazer sinal. E ela disse: bom, mas eu estou aqui, só estou a olhar para si. E o motorista disse: ela entrou. 5 minutos depois, no mesmo autocarro, não mesmo, 5 minutos depois, há uma senhora, estamos a passar perto de uma paragem, já não sei onde, e a senhora diz: olha. E ele para o carro e diz: quer sair? A ver pelo retrovisor. E ela diz: sim, mas a senhora tem que tocar. A senhora, se não tocar, eu não adivinho. E olha, mas eu acho que os autocarros param sempre. Ela não disse autocarros, disse carreiras. E ele disse: mas tem que tocar, senhor, eu não adivinho. Depois olhou para mim e disse: não está a ver? Uma pessoa vai para a cadeia e nem sabe como. O que é que aconteceu? Isto é um exemplo muito banal, mas é um exemplo da linguagem corporal. O que aconteceu foi, ele deduziu pela posição do corpo dela, que é o que nós fazemos. Nós, quando queremos falar, não é? Eu olho para aqui, não é? Eu olho e eu percebo quando é que queres falar comigo, porque tu fazes gestos no corpo. É o normal, isto é o que nós fazemos quando nós estamos, quando queremos falar, quando queremos mudar de assunto, quando queremos... nós temos gestos, o nosso corpo muda. Quando não queremos falar com aquela senhora que vem a passar ali, nós viramos o corpo, pomos o pé para aquele lado e dizemos: olha, agora não posso, mas depois... Não é? Portanto, a linguagem corporal é uma coisa fantástica e é uma das coisas da parte que mais me fascina. O livro, o que é que acontece? Eu numa das palestras, já perdi a conta, sinceramente, quantas palestras já fiz, mas já perdi. Houve uma altura que eu ainda punha no currículo, depois achei que não valia a pena, que já não consigo. Não há papel que... Eu já não consigo. Eu quando faço a palestra, regra geral, ponho os livros que eu acho que são interessantes. Porque eu toco na programação neurolinguística, eu toco na linguagem corporal, eu toco na linguagem verbal, no aquecimento da voz, na postura, na respiração, também na forma de nós vestirmos. Também pode ser meio caminho andado para nós, para nos facilitar portas e abrir portas em determinadas situações. E maquilhagem também. Tanto que eu já tive um workshop um dia inteiro, em que no dia inteiro tive uma fisioterapeuta para falar da postura, tive a luta da capoeira para mostrar a parte da linguagem corporal e a parte da dança, tive qigong, tive tai chi, tive maquilhagem, tive roupa e depois no final acabámos com a passagem de moda. Por isso, porque
tudo isto faz parte da comunicação. E quando eu coloquei os livros todos e falei, fiz a palestra, o que aconteceu foi isto. Estava, por acaso, o diretor de uma editora. Por acaso. Tinha vindo de Lisboa e estava a assistir. E acho que foi aqui eu penso que foi na FNAC que aconteceu isto. Não me recordo, mas penso que sim. E o que aconteceu foi, ele disse, mas porquê que já reparou a quantidade de livros que tem para falar do seu curso? Porque eu criei um curso. Exatamente. Que é meu, é exclusivo. Que é o curso que eu fiz, que dou e que depois adapto de acordo com as empresas, com as unidades hoteleiras, com os apresentadores para televisão, por exemplo. Eu vou adaptando de acordo, mas tem uma base que é única. E eu disse, realmente é verdade. Ele disse, então quando um dia tiver o livro pronto, avise. De maneira que neste momento eu tenho 44 páginas. Já não está mal. Mas ainda não cheguei Isso nem a meio. Isso deve ser o primeiro capítulo, se calhar. Ou metade do primeiro capítulo. Metade. Porque há muita coisa para dizer a nível da comunicação, porque comunicar é uma coisa bastante... É fácil, mas é complexo ao mesmo tempo. Temos que contar com uma data de fatores. A posição do corpo, com a voz, com a colocação da voz, com a emoção da voz, com o facto das pessoas terem a autoestima tem que estar cá em cima, temos que ter um consciente emocional cá em cima, e porque cada vez mais, e hoje em dia está a acontecer muito isso, eu posso ter licenciatura, mestrado e doutoramento, mas se eu, a nível emocional, for uma pessoa ríspida, rude, não passo a vida a deitar abaixo a minha equipa, que são incompetentes, não prestam para nada, qualquer dia vão todos embora, etc. Eu não consigo ter uma parte emocional boa para as coisas correrem bem e, portanto, não é bom, nem para a equipa nem para mim. Claro. Isso, isto é necessário ter as duas coisas equilibradas. A parte emocional é muito. Agora. Livraria Esperança. Livraria Esperança. Livraria Esperança. A Livraria Esperança, eu penso que já tem, eu julgo que já tem 10 anos. Já tem 10 anos. Eu e então vou-te dizer ainda mais uma coisa. Esta mantinha e estas almofadas fazem parte por isso desses nossos eventos. Ai, que fantástico. Olha que maravilha. Que fantástico. Foi Molas e letras. E nas nuvens. O que é que aconteceu? Eu na altura estava a dar numa empresa, estava a dar cursos de técnicas de apresentação. Técnicas de voz e de apresentação ao público. Pessoas que às vezes precisam fazer apresentações, desde universitários até quem tem dificuldade ou para o primeiro emprego, seja o que for, que é os cursos que eu dou. E nessa altura eu resolvi, como faço sempre, os meus formandos, eu disse, o último exercício que vocês têm para fazer vão fingir de conta que são vendedores na Livraria Esperança. E então criámos um Molas e Letras. Exato. Que até nessa altura vieram os órgãos de comunicação social aqui, porque aquilo foi uma coisa... Nós começamos às 9 da manhã e acabamos às 7 da noite. Acabámos às 7 da noite. Com evento atrás de evento. Teve uma palestra, aliás, teve pessoas que eu convidei propositadamente para virem aqui, a Irene Lucília, por exemplo, que é uma pessoa que eu prezo muito, que eu gosto muito, e que atura as minhas... eu gosto muito daquela... É gratidão eterna. Mas tivemos várias pessoas que vieram cá exatamente falar das áreas e lerem poesia e lerem os seus cursos, etc. Tivemos uma pessoa que esteve a mostrar como é que se poupa, como é que se fazia poupança a nível do dinheiro e ofereceu milheiros. Houve assim E os retratos escritos, lembra-te? E os retratos escritos também, foi espetacular. E salvo erro, se a minha memória não me falha, eu julgo que nessa altura esteve também o professor Bento. Sim. Que é uma pessoa que eu gosto muito e que me emociona um bocado a falar, porque já não está entre nós, mas que esteve cá porque ele tinha livros e ele veio apresentar os livros dele e veio fazer uma conversa, que não eram as palestras, aquilo eram conversas e que eram nas escadas, que eram em baixo e em cima, e teve até um chá, que eu recordo. Teve o chá. Nas nuvens
tivemos aquela organização dos celíacos na Sim, Madeira. da Ruth de Freitas. Trouxeram ali comida. Um manjar. Pois foi. E aquilo era a prova final para os meus formandos, porque regra geral eu faço um bocado isso. Por exemplo, na APL houve um dos cursos, talvez do primeiro ou segundo ano que eu dei o curso de técnicas de multimédia. Os meus alunos da produção e da realização, o último trabalho deles foi darem apoio a uma gala no casino. Portanto, eles estiveram nos bastidores a ajudar os artistas, a orientar os artistas e a gravar. Uns estiveram a fazer gravações com câmara e tal, como está aqui o Rui, e pronto. E foi muito interessante, eu gostei muito esses eventos, faço imensos, porque gosto, que há tempos uma unidade hoteleira pediu-me para abriu a nova zona de ginásio, spa, etc. E pediu-me para eu criar uma atividade. Eu criei uma atividade, começava numa sala, depois passava para o ginásio, depois passava para a sauna, depois, para a sauna não entrávamos, mas cá fora, na sala de yoga, etc. Porque eu acho que era mais movimentado e consequencial, e ficou muito engraçado, e depois acabou com uma pessoa a cantar à capela. E aqui houve momentos há dias... Sim, tivemos, lembras-te do Marco Vasconcelos, que teve também a cantar à capela? Foi o Marco Vasconcelos que cantou à capela neste hotel também, que eu pedi. Eu dizia-lhe, Marco! E o Marco estava adorado. Tivemos as danças de salão. Danças de salão, teve-se tudo aqui dentro. Tivemos o Chicongo aliás, também. Tivemos Chicongo e tivemos uma coisa muito engraçada, quem passasse na rua ouvia saxofone, salvo erro. Sim, tivemos, exatamente, nas varandas. Nas varandas. Exatamente. Nas varandas. Porque foi uma coisa, porque criatividade, enfim, a minha cabeça é um bocado... É o que não te falta, não é? É o que não falta, não é? Graças a Deus. Não, é porque eu acho que é mais bonito fazer isto assim, do que fazermos só palestra. Porque... Isso sem dúvida. Eu acho que a palestra, hoje em dia, tem que ser, ou tem que ser muito ativa, ou tem que ser de uma forma bastante original. Um palestrante, a não ser que, obviamente, palestras científicas, não é? Mas uma coisa que seja de género para falar de comunicação, para falar, é sempre interessante nós darmos sempre o nosso toque pessoal. Eu fui fazer a palestra à FNAC Santa Catarina, no Porto, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar pratinhos com ambrojo de mel, começados de fusto, porque eu achei, eu vou da Madeira. Para a FNAC Santa Catarina, então porquê que eu não hei de levar coisas da Madeira? Claro. Ao menos enquanto eu falo, eles vão comigo. E eles gostaram, acharam que era um mimo e gostaram do facto de ser só, é só este detalhe. Às vezes estes pequenos detalhes fazem toda a diferença. E a prova foi as molas e letras. E nas nuvens que... Realmente uma coisa que vamos ter que repetir. Não, vamos repetir, vamos ter que indiscutivelmente, porque... vamos repetir. Eu acho que é importante, porque eu continuo a ter as mesmas pessoas, tenho sempre imensas pessoas atrás de mim, quando eu preciso, eu peço apoio, porque é realmente bastante, é importante eu ter estes pormenores, porque o só falar, é preciso ter um dom de palavra muito bom, ter uma voz muito bonita, muito bem colocada, para as pessoas aguentarem 2 horas a ouvirem. Mas o que é que eu faço? Eu faço workshops. O que é que eu faço nos meus workshops? Os meus workshops são interativos. Eu levo coisas, levo chocolates, levo post-its, levo imensas coisas, para as pessoas poderem interagir comigo, porque é muito melhor e é muito mais fácil para elas e poderem também captar aquilo que eu estou a dizer. Ouvir. Claro. É importante. E como tu sabes hoje, a feira continua, não é? Foi uma ideia muito boa. Era isso que eu ia te perguntar. O que é que tu... Eu acho a ideia ótima, porque também sou um bocado suspeita, porque tenho esta ligação muito forte com a Livraria Esperança por causa dos 2 eventos que depois tive a oportunidade de ficar a conhecer também o ambiente e tenho fotografias, tirei fotografias aqui, já tirei outra vez, e algumas delas é sempre no mesmo sítio, há uma que é sempre no mesmo sítio, que é na escada. Claro, a escada. Aquela escada tem uma luz fantástica e é muito bonita, e eu tirei e depois vou pôr no meu Insta, aquelas coisas.
eu acho que as feiras existem quando é evidente que há as feiras que são marcadas, enfim, que têm um calendário próprio. Mas depois as empresas que quiserem podem fazer feiras das suas próprias empresas. E fazer a Feira do Livro aqui dentro, continuar, entre aspas, a feira aqui dentro, dentro da Livraria Esperança, acho ótimo. Eu acho que o slogan até ficou fixe. E a feira continua. E a feira continua, ficou muito boa, tenho que dar os parabéns. E depois, tem espaços aqui fantásticos para as pessoas poderem vir aqui com aquelas caixinhas, que eu achei uma delícia, aquelas caixinhas com os valores em várias cores. As caixinhas coloridas voltam. As caixinhas coloridas para as pessoas poderem comprar. Acho que é muito interessante e acho que é uma ideia de aproveitar. E até pode haver momentos de música a meio da... Pois, isso são algumas surpresas que vão surgir. Já sou eu aqui a dizer também. Mas sabes, o verão nesta ilha é grande. É grande. Em Angola é maior, mas aqui tá é bem, grande. Mas aqui também é grandinho. Mas é importante porque eu agora estou muito virada para estes livros do Filipe Touché, enfim, da Rosetta Forni, e é por aí fora. Porque são livros que têm a ver com a minha área, porque eu cada vez estou a ser cada vez mais chamada para dar formação, o que é ótimo. Para mim é muito bom e dar aqui e também no continente, provavelmente devo ir outra vez, desta vez a Lisboa, para outro workshop. E para mim é ótimo, porque eu preciso de falar com alguns dos gurus, ou pelo menos com a equipa. Portanto, neste momento estou a ter, mantenho mails com dois gurus, com as equipas de dois gurus que são muito bons a nível da linguagem corporal e que são importantes para os cursos. Por isso, eu agora estou muito virada para estes livros. Abandonei os outros, não é? Aqueles que toda a gente lê, romances, etc. E estou muito virada para o Filipe Touché, estou virada para o Rosati, estou virada, enfim, para estes todos que existem agora, que têm feito um trabalho brilhante e que nos ajudam imenso a nós formadores que somos desta área. Então, olha, não te esqueças de passar ali nas caixinhas, porque com certeza temos deve mais. Ter lá, claro que vou passar nas mais. Caixinhas, então eu ia agora deixar lá de passar nas caixinhas. Passo nas caixinhas, com certeza. E os meus parabéns, eu tenho que dar os parabéns a ti e tenho que dar parabéns à pessoa que está neste momento aqui a gravar. Rodrigo. Já está a pensar, o Rodrigo, porque acho que vocês estão a fazer um trabalho muito bom. Eu, aliás, eu sugiro para as pessoas, se me permites, eu sugiro que as pessoas vejam os vídeos do que a Livraria Esperança e o Rodrigo estão a fazer, porque são vídeos tão muito bons, com muita qualidade, com muita criatividade e estão de parabéns. Eu acho que muito obrigada. Sim, eu tenho que dizer porque eu tenho visto, né? Estou sempre a ver agora, deixa eu ver o que é que tem de novo. E por isso acho que vocês têm aqui matéria para nunca mais acabar. A intenção é essa, nunca mais acabar. E muito sucesso, imenso, é o que eu desejo à equipa toda. Paula, muito obrigada. Nada. E até o próximo evento. Vamos pensar nisso. Muito bem.